Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Geral. Na videoaula de hoje nós finalizaremos o capítulo 4, falando um pouquinho mais sobre estrutura eletrônica dos átomos. Na verdade, hoje nós falaremos sobre configurações eletrônicas. Isso porque a forma como os elétrons estão distribuídos entre os vários orbitais de um átomo é chamado de configuração eletrônica. A configuração eletrônica mais estável, chamada de configuração do estado fundamental, é aquela em que os elétrons estão nos estados com menores energias possíveis. Mas vocês estão lembrados como a gente faz a configuração eletrônica, a distribuição de elétrons de um átomo ou de um íon? Para isso, a gente vai ter que relembrar aqui um conceito lá do ensino médio, o chamado princípio de Aufbau, ou, se preferirem, o diagrama de Linus Pauling, como ele também é conhecido. Segundo esse diagrama, a gente tem uma distribuição eletrônica em torno do núcleo em forma de camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada dessa vai suportar um número máximo de elétrons. Uma representação mais tradicional, nós temos então a distribuição de camadas e o número de elétrons máximos que essas camadas suportam. Então, nós podemos, a partir disso, determinar os subníveis dessas camadas. Como? A camada K, que suporta 2 elétrons, eu vou ter um subnível 1s2. A camada L, que suporta 8 elétrons, eu vou ter um subnível 2s2, 2p6. Na camada M, que é a terceira camada, que suporta 18 elétrons, eu vou ter 3s2, 3p6, 3d10. Os números em vermelho somados dão o número de elétrons aqui de cada camada. E assim sucessivamente. Para então criar esse diagrama, nós pegamos então retas diagonais e pegamos a sequência de subníveis, começando aqui pelo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 e por fim 5f14, 6d10, 7p6. A partir então dessa configuração, nós podemos então determinar a distribuição eletrônica de qualquer átomo ou íon, ou distribuição ou configuração. Os orbitais são ocupados então em ordem crescente de energia, com no máximo 2 elétrons por orbital. Vamos utilizar o diagrama de orbital para representar a configuração do lítio. Temos então que o lítio possui 3 elétrons. Isso aqui é um extrato da tabela periódica, ele está no grupo 1A da tabela periódica, portanto é um metal alcalino, e possui 3 elétrons. Como ele possui 3 elétrons, então a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s1, 2 mais 1, 3, os 3 elétrons que ele possui. Cada orbital, então, nesse diagrama de orbital, é indicado por caixinhas, tá bom? E cada elétron por meias setas. Como eu tenho 2 elétrons aqui, 2 meias setas. Como eu tenho um elétron aqui, uma meia seta. A meia seta que aponta para cima, essas que estão tremulando aqui, ó, ou spin-up, representam um elétron com um número quântico de spin magnético positivo. E a meia seta que aponta para baixo, spin down, representa um elétron com um número quântico de spin magnético negativo. Elétrons com spins emparelhados, ou seja, spins opostos e no mesmo e que se encontram no mesmo orbital, recebem então, essa denominação de emparelhados. Por outro lado, um elétron está desemparelhado quando não está acompanhado de outro de spin oposto. Com o carbono, deparamos com uma nova situação. Sabemos que o sexto elétron deve ser colocado em um orbital 2p. Por quê? Porque o carbono tem 6 elétrons, então ele vai ter um s2, 2s2, 2p6. Então a gente faz a distribuição preenchendo os orbitais e chegamos a 5, mas ele tem 6 elétrons. A questão é, eu devo colocar esse sexto elétron emparelhado aqui, no primeiro orbital 2p,
ou desemparelhado, aqui no segundo orbital 2p? Essa pergunta é respondida pela famosa regra de Hund, em homenagem ao cientista Frederick Hund, a qual determina que para orbitais degenerados, ou seja, de mesma energia, a menor energia alcançada quando o número de elétrons que têm o mesmo spin é maximizado. Logo, eu devo colocar o sexto elétron desemparelhado. A regra de Hund é baseada em parte no fato de que os elétrons se repelem. Ao ocupar orbitais diferentes, os elétrons permanecem o mais longe possível um dos outros, minimizando assim a repulsão entre eles. Aqui na tabela 6.3, a gente tem outros exemplos de configuração eletrônica de diversos elementos mais leves. Por exemplo, aqui o lítio, que a gente já falou, o boro, que tem 5 elétrons, tem uma distribuição 1s2, 2s2, 2p1, como vocês podem ver aqui na configuração eletrônica e no diagrama de orbital. O nitrogênio, que tem 7 elétrons, ele vai ter esses 7 elétrons distribuídos de que forma? 1s2, 2s2, 2p3, e que estão distribuídos no diagrama de orbital da seguinte forma. Percebam, eu preencho os orbitais com pares de elétrons, e quando eu chego num orbital degenerado, eu tenho que preencher de forma que eu distribuo o máximo possível, tá bom? Por fim, aqui no sódio, que tem 11 elétrons, ele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, usando lá o diagrama de Linus-Pauling para realizar essa configuração eletrônica. Já no diagrama de orbital, vou distribuir esses elétrons aqui da configuração eletrônica nas caixas dos orbitais. Então, eu vou ter 2 elétrons no 1s, 2 elétrons no 2s, 6 elétrons no 2p, perdão, e 1 elétron no 3s1. A configuração eletrônica condensada de um elemento é a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo de menor número atômico, representada por seu símbolo químico entre chaves, mais os elétrons das camadas mais externas. Referimos-nos aos elétrons representados pelo símbolo entre chave como o caroço do gás nobre do átomo. Caroço, ou cerne, tá bom? O termo em inglês é core. Elétrons da camada mais interna costumam ser chamados de elétrons de caroço. Os elétrons da camada mais externa são aqueles que participam das ligações químicas e são chamados de elétrons de valência. Vejamos o exemplo do lítio novamente. Nós já vimos que o lítio tem 3 elétrons, então ele é 1s2, 2s1. Ele vai ter aqui 2 elétrons no primeiro orbital e 1 elétron no segundo orbital. No entanto, esse primeiro orbital aqui que está preenchido, 1s2, é semelhante à configuração de um gás nobre, o gás hélio. Por isso que a gente fala que é o caroço do gás hélio, e aqui nós temos o elétron de valência no 2s1. Depois do preenchimento completo do orbital 4s, isso ocorre no átomo de cálcio, por exemplo, o próximo conjunto de orbitais a ser preenchido é o 3d. Como a gente pode observar aqui, ó, nós temos o preenchimento aqui do 4s e na sequência, no escândalo aqui, nós vamos ter o preenchimento do 3d. A gente pode visualizar melhor na figura 6.30, onde tem as regiões da tabela periódica. Aqui nós temos 4s e a partir do cálcio, então, nós temos o preenchimento dos orbitais 3d. Começando com o escândio e seguindo até o zinco, os elétrons são adicionados aos 5 orbitais 3d até que estejam completamente preenchidos. Assim, o quarto período da tabela periódica tem 10 elementos a mais que os 2 anteriores. Como vocês podem observar aqui, ó, no quarto período, eu vou ter 10 elementos a mais do que no terceiro período. Esses 10 elementos são conhecidos como elementos de transição ou metais de transição. Justamente esses aqui que eu destaquei em laranja. As configurações eletrônicas condensadas e as representações correspondentes ao diagrama de orbitais de 2 elementos de transição são as seguintes.
No caso aqui do manganês, que tem 25 elétrons, eu já vou partir aqui do gás nobre mais próximo, que tem 18 elétrons, que é o argônio. Então, ele vai partir do caroço do argônio, e a partir dele eu vou completar com 7 elétrons que faltam, ou seja, 4s2, 3d5. Ou, na representação de caixas, diagrama de orbitais, eu vou ter aqui 4s2, 3d5, usando a regra de Mund, distribuindo os elétrons de forma a preencher todos os orbitais. Já para o zinco, que tem 30 elétrons, eu também vou usar o núcleo, o core ou o caroço do argônico, 18 elétrons, e falta eu preencher, então, 12 elétrons, de forma que eu vou ter 4s2, 3d10. No diagrama de orbitais, eu tenho, então, 4s2 preenchido aqui com 2 elétrons, e 3d10 eu consigo, então, via regra de Mund, preencher todos os meus orbitais, formando, então, 10 elétrons. Chamamos os elementos, os 14 elementos, cujos orbitais 4f são preenchidos, de lantanídeos ou terra rara. São justamente esse setor aqui da tabela periódica. Esses elementos são posicionados abaixo dos outros na tabela, para evitar que ela fique larga demais. Eu não sei se vocês já observaram na tabela, eu tenho uma aqui no canto, que eles ficam destacados do restante da tabela. Por quê? Para evitar justamente isso, que a tabela fique muito alongada, tá bom? Porque a posição correta dele seria exatamente aqui. Como as energias dos orbitais 4f e 5d são próximas, como vocês podem observar na sequência que tem 5d, na sequência do 4f que vem aqui nessa posição, nós temos os orbitais d, 5d, e como elas são bastante próximas, as configurações eletrônicas de alguns lantanídeos envolvem elétrons 5d. Se não vejamos, o lantano ele tem 57 elétrons, a gente parte aqui do núcleo do xenônio, 54 elétrons, e precisa preencher mais 3, então vai ser 6s2, 5d1. Observe que a gente teve uma permuta aqui, do 4f com 5d. Com o cério ocorre algo semelhante, ele tem 58 elétrons, partimos do xenônio, do core do xenônio, 54, preciso de mais 4, 6s2, 5d1, 4f1. E por fim, o praseudímio, que tem 59 elétrons, partindo do núcleo, do core do xenônio, caroço do xenônio, precisamos de mais 5 elétrons, 6s2, 4f3, tá bom? Então, há uma permuta aqui entre o F e o 4f e o 5d, porque eles têm energias muito próximas. Nesses casos aqui dos lantanídeos, eles não seguem à risca o diagrama de Linus-Pauling. O último período da tabela periódica começa com o preenchimento dos orbitais 7s. Em seguida, os actinídeos têm os orbitais 5f preenchidos. Esse que eu destaquei aqui para vocês. Essa região aqui são os actinídeos, dos quais o urânio, com o elemento 92, e o plutônio 94 são os mais conhecidos. O destaque é que todos os elementos actinídeos são radioativos e a maioria não é encontrada naturalmente na natureza, né? São compostos que são sintetizados. Né? A tabela periódica é o melhor guia para saber a ordem em que os orbitais são preenchidos. Como vocês podem ver nesse esquema aqui, ó, os orbitais 1s, os orbitais 3 Ds, né? Um S, D, P e F, como eles são preenchidos na tabela periódica. Os elementos do bloco S, P, juntos, formam os elementos representativos, que também são chamados de elementos do grupo principal. Os elementos das duas linhas bege, que contêm 14 colunas, são elementos em que a valência dos orbitais F são preenchidos e compõem o bloco F. Consequentemente, esses elementos são chamados de metais do bloco F. Lembre-se de que 2, 6, 10 e 14 são os números de elétrons que podem preencher, respectivamente, as camadas S, P, D e F. Assim, o bloco S tem 2 colunas, o bloco P tem 6 colunas, o bloco D tem 10 colunas e o bloco F tem 14 colunas.
Lembre-se também de que um S é a primeira subcamada S, 2P a primeira subcamada P, 3D a primeira subcamada D e 4F a primeira subcamada F. A partir desses dados, você pode escrever tranquilamente a configuração eletrônica do elemento apenas com base na sua posição na tabela periódica. Nós então encerramos aqui o capítulo 4 e para finalizarmos, temos aqui uma atividade assíncrona, atividade assíncrona número 4, que deve ser entregue impreterivelmente até às 23 horas e 45 minutos do dia 23 de maio. Na próxima aula, então, nós estudaremos as propriedades periódicas dos elementos. Desejo a todos, então, uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!